Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Alô, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Num dia muito chuvoso no Rio de Janeiro, as águas caem desde ontem direto no Rio de Janeiro, e essa chuva, traz também um novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama na parte associativa, Pedrinho. Pedrinho é o novo presidente do Vasco, empossado desde ontem na sede náutica da Lagoa, e a gente vai deixar aqui as primeiras falas do Pedrinho como presidente empossado do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Veja aí. Quero agradecer a todos presentes aqui. Antes de eu fazer uma lista menor do que a do Alan e ser mais rápido, uma atitude minha e do Levin, eu quero ressaltar aqui, que é esse Vasco que eu busco, de pessoas que podem lutar por situações diferentes, mas quando o segundo passo acontece, elas se tratam com respeito, porque eu não sou maior do que o Vasco, o Levin não é maior do que o Vasco, ninguém aqui é maior do que o Vasco. Eu sempre fiquei do lado de fora ali quando isso aqui estava acontecendo e as informações nunca eram muito boas, né? E tirando a questão de gestão, não é disso que eu estou falando, é questão de humanidade, de tratar com amor, com carinho, porque o nosso objetivo maior é o Vasco. Eu nunca entendi sobre brigas políticas, a torcida do Vasco não aguenta mais isso. Eu acho que a minha entrada, com muita humildade, também representa isso, que as pessoas se respeitem, que a oposição, obviamente, fiscalize, cobre, mas também que ajude, que lute por um Vasco melhor. Só para deixar registrado o meu abraço aí ao Levin. Vou fazer uns agradecimentos rápidos e não vou me alongar muito, até porque tudo que eu falaria o Alan já falou. Quero agradecer ao Alan, presidente da Assembleia Geral, e ao Jaime, vice-presidente, Jaime Ribeiro. Quero agradecer ao presidente do Conselho de Beneméritos, senhor Antônio Peralta, que me viu aqui desde 6 anos de idade. Aos meus vice-presidentes, Paulinho Salomão, Renato Brito, conhecido como Renatinho. O agradecimento aos beneméritos presentes. Muito obrigado. Isso tem muita história de vocês aqui. Aos conselheiros eleitos, eu vou fazer o agradecimento na figura das conselheiras Claudete, Maria Conceição, Patrícia e Sabrina. Um agradecimento especial aos meus amigos. Me desculpe, Edmundo, mas tudo que eu falaria para você, o Alan já falou. O Edmundo. Ao meu irmão Felipe, que foi um dos caras responsáveis por hoje eu estar aqui sentado. Ao Cristiano Campos, que é um grande cara e também tem uma participação muito especial para eu estar aqui. Ao Erson Rego, ao Arthur, ao Marcelo Tangerina e ao Cacheiro, e todos os outros se citam abraçados. Quero também agradecer aos membros do Conselho Consultivo, um conselho que nós criamos, presidido pelo Leonardo Framil, um grande amigo, um apaixonado pelo Vasco
e tenha certeza, Framil, que seu pai está muito orgulhoso desse momento. Helena Berto, Luiz Mesler, Carlos Moura, apaixonado também, e José Roberto Castro Neves. Sintam-se abraçados e muito obrigado pela presença. A equipe toda que providenciou a cerimônia de hoje, aos meus familiares, aos meus pais. Eu sempre falo muito do meu pai, mas minha mãe é uma grande guerreira, e muitos dos beneméritos e grandes beneméritos que estão aqui, também quero deixar um grande abraço, que nunca mais eu tive contato, para a Dona Glória, assistente social. Muitos de vocês me viram chegar no Vasco com 6 anos de idade. Através da Dona Glória, devido à dificuldade financeira, foi dado um trabalho ao meu pai em São Januário, de motorista de caminhão de entulho, e eu prometi que eu ia segurar as lágrimas e vou fazer isso. Então eu sei que esse dia de hoje ele passou comigo, e o que ele me ensinou com relação ao Vasco é muito forte. Muitas pessoas questionaram muito a minha saída da maior emissora de comunicação do país, sendo eleito 4 vezes o melhor comentarista. Inclusive, esse ano, para minha surpresa, eu saí em agosto, outubro, se eu não me engano, e fui eleito novamente o melhor comentarista para esse desafio de presidir o Vasco. Primeiro, eu quero deixar claro que eu estou muito preparado e muito bem cercado para fazer uma gestão da altura do Vasco. Segundo, eu sempre cobrei das pessoas que fizessem algo diferente pelo Vasco. E para mim estava muito cômodo. Bom salário, sendo eleito o melhor comentarista e falando sobre Vasco. Então a minha demonstração de dar um passo diferente, eu acho que eu mostrei para muita gente que você pode realmente trabalhar em prol do Vasco com o intuito realmente de um projeto esportivo, de um projeto pela instituição, pelo associativo. Eu posso garantir para vocês que o projeto do Vasco hoje não é um projeto individual, não é um projeto pessoal, e não vai ser. Vai ser um projeto pro Vasco, vai ser um projeto pro associativo, que isso fique muito claro para vocês. Quero agradecer a todos os sócios que votaram em mim, como o Alan falou, e também os que não votaram. Isso faz parte da democracia e eu trabalho pro Vasco. Obviamente, o Vasco se trata quem votou em mim e também quem não votou. Eu cismo de não usar o óculos, então me perdoe um pouquinho. Falando um pouquinho do momento atual, a gente sabe que a associação ela tem, infelizmente, se apequenado e sendo desrespeitada. E mesmo jogando futebol e sendo atleta, eu sempre ouvi falar do que era isso tudo aqui. E me incomoda muito a associação ser desrespeitada. Me incomoda demais. E vendo o que está acontecendo, a gente não percebe um avanço nos principais objetivos do clube, que é um desempenho desportivo, estrutura, dívida, responsabilidade social, representatividade junto às entidades. Eu quero dizer a todos vocês que estão aqui que a minha função como presidente é fiscalizar, é cobrar, é ser proativo, é ser transparente na relação com a SAF. E é isso que eu vou fazer: cobrar, fiscalizar, ser proativo e ser transparente com o torcedor, sócio ou não, mas que aposta em mim toda a transparência de tudo que tem acontecido com o Vasco. Eu vou defender a instituição sempre, e eu preciso de todos vocês. É uma missão nossa e não minha. Para ficar claro, eu sempre digo que provavelmente eu não estou nem entre os top 10 da história do Vasco. Inclusive a gente tem aqui que é top 3, está entre os top 3 da história do Vasco, que é o Edmundo. Mas eu sei também que eu ocupo um lugar muito especial no coração do torcedor. Eu sei que o torcedor olha para mim e vê muita verdade, principalmente se tratando de Vasco da Gama. E eu vou honrar isso até o último minuto que eu estiver nessa cadeira. Para ficar claro,
E para finalizar, ninguém é maior do que o Vasco. Ninguém. Nós somos o Vasco. Muito obrigado a todos. Fala, meus amigos, é o seguinte, todos vocês sabem que o nosso canal aqui é um canal que tem 3 anos na plataforma. A gente luta pelo Vasco da Gama, a gente ama o Vasco da Gama, tudo pelo Vasco. E a gente passou 3 anos no canal batendo de frente contra Jorge Salgado, Carlos Osório, que graças a Deus já estão fora de São Januário, estão longe do Vasco. E a gente apoiou o Levenciano, né, nessa candidatura à presidência. A gente já tinha apoiado o Levin na outra eleição, onde infelizmente ele tomou um golpe, onde entrou o Salgado. E agora também, né, disputou com o Pedrinho, onde o Pedrinho se elegeu presidente do clube. Vamos aqui deixar um ponto bem claro ao vascaíno, que o nosso canal passou 3 anos batendo de frente contra essa gestão de merda que passou aí do Vasco. São águas passadas. Hoje o canal, a gente sabe muito bem que a gente apoiou o Levin, a gente teve um apoio maciço ao Levenciano, tudo que ele fez lá atrás, né? A gente surgiu o nosso canal através dessa sacanagem. Nosso canal surgiu através do golpe das eleições de 2020. E vocês sabem muito bem que o nosso propósito aqui é o Vasco. E a gente apoiou o Levin, sim. Hoje, o Levin se impulsou conselheiro do clube. A gente vai deixar a fala do Levin aqui, em relação ao que ele vai falar agora como conselheiro do Vasco. E o que o Levin falou é o que a gente vai propor aqui no canal. A gente vai apoiar o Pedrinho, a gente vai apoiar, a gente é oposição, sim, o que aconteceu dentro do Vasco, dentro da política. A gente é oposição, mas a gente não é oposição ao Vasco, a gente é Vasco da Gama. E se for para ajudar o Vasco, a gente vai apoiar o Pedrinho, a gente vai apoiar o seu grupo que está aí dentro do Vasco hoje, diferente do que a gente fez no canal em relação ao Jorge Salgado. A gente sabe muito bem que a gente apoiou o Levenciano está como conselheiro com 30 cadeiras com o seu Manel, com o Homem Peruca, todos eles, o Pedrão, todos eles aí, conselheiros da chapa Somamos, da chapa de oposição, mas de uma oposição em prol Vasco da Gama. Mas a gente vai cobrar, a gente vai pedir ao Pedrinho que esses contratos sejam abertos dessa empresa norte-americana que está dentro do Vasco, que a gente aqui é contra. A gente vai cobrar que o Pedrinho faça isso. Como presidente do associativo, no seu primeiro dia, temos um longo prazo da gestão do Pedrinho nesse trilênio aí de até 2026, e a gente espera que o Pedrinho cobre e faça em amor ao Vasco, à instituição, porque o Vasco precisa sim que esses contratos sejam abertos ao sócio do clube, ao torcedor, para ver se há uma coisa legítima, que é praticamente impossível dessa empresa que está dentro do Vasco. Praticamente impossível ter uma coisa legítima desse contrato. Mas se for, a gente tem que olhar, a gente tem que cobrar. E a gente vai terminar aqui o nosso vídeo, né, com a fala do Levenciano e também do benemérito Otávio Gomes, que cobrou ao vice do Pedrinho, ao Pedro Salomão, o que fazer, abrir os contratos. Falou de Jorge Salgado, falou de Jorge Onde, falou da 777. A gente vai terminar o vídeo com essa situação inusitada, onde o Otávio Gomes é realmente um grande benemérito, que foi punido numa época pelo Jorge Salgado, deixou de ser ali o benemérito do Vasco pela uma punição da caça às bruxas, essa gestão que saiu desde ontem. Ele voltou agora e esteve ontem lá cobrando
ao Pedro Salomão o que fazer perante essa empresa e a abrir esses contratos para o torcedor do Vasco. A gente vai terminar com isso e também a fala do Levinciano falando ao torcedor do Vasco que está lá em amor ao Vasco, para ajudar o Vasco, com oposição, mas apoiando o Pedrinho, ajudando o Vasco da Gama, formando essa união de grupos políticos para ver se a gente se torna um clube novamente gigante, um clube percussor, um clube que o Vasco é, o gigante que ele sempre foi, e é isso que a gente vai querer nessa união entre Levinciano e Pedrinho. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de segunda e de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço. O canal sempre vai ser um canal de oposição, cobrando, mas vamos apoiar o Pedrinho, vamos apoiar o Levinciano, vamos apoiar todos os conselheiros, todos que estiverem em prol do Vasco, mas que esses contratos dessa empresa norte-americana sejam abertos, que as coisas sejam transparentes e que o Vasco volte a ser novamente protagonista do futebol brasileiro e mundial. Valeu, pessoal, um grande abraço. Salve vascaínas e vascaínos. É meu primeiro pronunciamento como conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a expressiva votação que tivemos ontem dos conselheiros da Chapa Somamos, e incluindo dezenas de grandes beneméritos e beneméritos que nos acompanharam, nos fazendo ter uma votação expressiva de 71 votos para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal, mostrando que neste triênio o Vasco terá realmente uma oposição. Mas essa oposição não é contra o Vasco, contra o vascaíno ou contra os interesses do Vasco. Inclusive, aqui aproveito para saudar o presidente Pedrinho e desejá-lo sorte e sabedoria em todas as suas tomadas de decisões neste triênio. Porém, na oposição, lutaríamos por um Vasco, em primeiro lugar, íntegro, honesto e transparente. Em segundo lugar, vamos proteger os nossos ativos e lutar pela sustentabilidade do clube associativo. E, em terceiro lugar, precisamos recuperar nossa capacidade esportiva de disputar títulos. E não podemos aceitar menos do que isso, porque este é um anseio e uma ambição justa e merecida de todos os vascaínos, de toda a imensa torcida vascaína. Saúdo a todos os vascaínos e aqui deixo o nosso compromisso com a proteção dos nossos ativos, a sustentabilidade, a transparência e a luta por uma esportividade no futebol. Grande abraço, saudações vascaínas. O futebol do Vasco. Com licença, eu sou grande benemérito do Vasco há 50 anos. Quantos anos você tem de Vasco? Peraí. Não, eu estou falando, você é bem intencionado, mas o Vasco foi vendido a um traficante. O Vasco foi vendido para o Salgado, que roubou o Vasco. Além de ser um grande pederasta, ele roubou o Vasco. Essa é a verdade. Eu fiquei 72 horas preso para fazer oposição a ele. Quem ganhou a eleição da outra vez não foi ele. Ele roubou a eleição. O senhor me perdoe, que o senhor é bem intencionado, mas não vai acontecer nada. Você vai anular a venda do Vasco? Se o senhor for anular a venda do Vasco, aí eu acredito que eu acho que... Desculpa, desculpa. Depois você quiser falar com ele, não tem problema nenhum. Não, eu peço desculpa a ele, porque eu estou interrompendo a entrevista dele. Meu amigo, tem 50 anos de Vasco, não deve ser sua idade. Obrigada. A gente acabou a pergunta? Por mim acabou. Não, tem só uma pergunta. Você vai ocupar também um espaço de cadeira?